Bem-vindos ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Inscreva-se e deixe seu like. No coração da Amazônia, em Belém, a capital do estado do Pará, repousa uma cidade imbuída de mistérios e lendas. Suas ruas estreitas e casarões coloniais abrigam uma rica tradição de folclore e histórias sobrenaturais. É nesse ambiente enigmático que se desenrola a história que está prestes a ser contada. Valcir Monteiro, um escritor renomado, fascinado pelas lendas urbanas e aparições sobrenaturais, decide investigar e coletar as histórias mais assustadoras da cidade. Seu livro, Visagens e Assombrações de Belém, torna-se uma obra-prima do gênero, enchendo os leitores de arrepios e despertando a curiosidade de muitos sobre a veracidade desses relatos. No bairro do Tenoné, uma tranquila região suburbana de Belém, a paz é subitamente abalada. Moradores começam a relatar encontros com uma criatura sobrenatural, o temido lobisomem. A princípio, muitos duvidam dessas histórias, atribuindo-as ao poder das lendas locais. No entanto, eventos inexplicáveis começam a acontecer, e a cidade inteira é envolvida nesse enigma. Natan de Moura, um jovem entusiasta por eventos sobrenaturais, é fascinado pelos relatos do lobisomem. Ele decide criar um canal no YouTube chamado A Belém de Arrepiar para compartilhar histórias assustadoras e investigar as aparições no bairro do Tenoné. Enquanto entrevista os moradores e coleta depoimentos, ele se vê imerso em uma teia de segredos sombrios e medo palpável. Os depoimentos se multiplicam, e os relatos sobre o lobisomem se tornam cada vez mais consistentes. Ondas de uivos aterrorizantes ecoam pelo Tenoné durante as noites de lua cheia, e pessoas corajosas afirmam ter avistado a criatura. O medo se espalha como fogo pela comunidade, e os moradores começam a temer sair de casa à noite. Determinados a desvendar o mistério e livrar a comunidade do Tenoné do domínio do lobisomem, um grupo de moradores se une em uma força-tarefa. Armados com terçados, facões e outras ferramentas improvisadas, eles adentram a densa mata próxima às residências, na esperança de capturar e eliminar a criatura. Mas o que encontrarão lá dentro é mais aterrorizante do que jamais imaginaram. Os caçadores se aventuram no coração da mata, enfrentando obstáculos e perigos inesperados. O ar úmido e denso parece carregado de uma energia maligna, enquanto os sons da floresta se transformam em sussurros ameaçadores. Cada passo adiante aumenta a tensão e o temor que consome os corações dos valentes caçadores. Em meio à escuridão da mata, densa e impenetrável, os caçadores avançam com cautela, cada passo ecoando como um sussurro de coragem. O cheiro úmido da vegetação mistura-se ao odor fétido que paira no ar, anunciando a proximidade do mal que os aguarda. De repente, um par de olhos brilhantes surge na penumbra, como brasas ardentes em meio à escuridão. Um arrepio percorre a espinha dos caçadores, enquanto o lobisomem emerge diante deles. Sua forma grotesca e assustadora causa um silêncio perturbador, interrompido apenas pelos batimentos acelerados dos corações apavorados. A criatura encara os caçadores com olhos ferozes, um rosnado gutural escapando de sua garganta. Seu corpo robusto e peludo é uma mescla de bestialidade e humanidade distorcida. Presas afiadas brilham em sua boca aberta, enquanto garras afiadas estendem-se de suas mãos. A figura sombria do lobisomem projeta uma sombra intimidante sobre o grupo, congelando-os momentaneamente em um misto de terror e determinação. Um combate desesperado irrompe, o pavor e a coragem entrelaçando-se em cada movimento. Os caçadores brandem suas armas improvisadas com determinação, sabendo que estão diante de um inimigo implacável. Cada golpe é desferido com a esperança ardente de banir a criatura das sombras e trazer de volta a paz ao Tenoné. O som de metal contra a carne e os grunhidos angustiados do lobisomem ecoam pela mata, criando uma sinfonia grotesca de luta e medo. Os caçadores se lançam com valentia, apoiando-se uns nos outros para enfrentar a ameaça assombrosa que se ergue diante deles. O suor escorre por seus rostos tensos, seus músculos tremem com o esforço, mas a determinação de vencer permanece inabalável. No entanto, a criatura é ágil e astuta, esquivando-se e retaliando com fúria selvagem. Seus ataques são brutais e precisos, cortando o ar e arrancando pedaços da vegetação ao redor. Feridas começam a marcar os corpos dos caçadores, lembranças dolorosas do perigo mortal que enfrentam. Mas eles não desistem. Com cada investida, cada defesa desesperada, os caçadores procuram uma brecha, uma fraqueza no escudo impenetrável do lobisomem.
Suas mãos se tornam calejadas, suas respirações ofegantes se misturam com grunhidos e gemidos. Eles se mantêm firmes, movidos por uma coragem que ultrapassa os limites do humano. O combate se arrasta, uma dança sangrenta e caótica entre a luz e as trevas. Os caçadores não estão apenas lutando por suas próprias vidas, mas também pela tranquilidade e segurança de sua comunidade. Apesar dos esforços conjuntos e das armas improvisadas, o lobisomem revela uma força e velocidade sobrenaturais. Escapando das garras dos caçadores, ele se dissipa na mata, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. Os caçadores ficam atordoados com a fuga da besta, percebendo que a batalha está longe de terminar. Determinados a encontrar respostas e pôr um fim à ameaça do lobisomem, Nathan e os caçadores mergulham em uma jornada de descoberta. Eles investigam antigas lendas e buscam por pistas escondidas nas páginas do livro de Valcir Monteiro. À medida que desvendam segredos ocultos, eles se deparam com uma trama ancestral que envolve forças obscuras e maldições antigas. À medida que o ciclo lunar avança para a próxima lua cheia, o Tenoné mergulha em uma atmosfera de tensão e apreensão. O lobisomem reaparece, mais feroz e sedento por sangue do que nunca. Nathan e os caçadores se preparam para enfrentar a besta, unindo seus conhecimentos e habilidades em uma batalha decisiva. Na noite de lua cheia, a cidade de Tenoné se transforma em um palco sombrio e vibrante, onde a humanidade e a besta se enfrentam em um confronto épico. Nathan, agora um líder inspirador, comanda os caçadores com uma determinação feroz, consciente de que o destino de sua amada cidade está em jogo. Armados até os dentes e utilizando cada recurso disponível, os caçadores avançam corajosamente contra o lobisomem. Facões cintilantes, estacas afiadas e armas de fogo são empunhados com destreza e intenção. Cada membro da equipe conhece o seu papel, confiando naqueles ao seu redor enquanto se preparam para o confronto derradeiro. Enquanto a batalha se desenrola, o som do choque de aço contra a carne ecoa pela cidade, misturando-se aos uivos selvagens da besta. Corpos se lançam uns contra os outros, movendo-se em uma dança mortal de agilidade e força. Os caçadores enfrentam o lobisomem com uma mistura frenética de estratégia e instinto, aproveitando cada oportunidade para atingir o seu objetivo final e banir o mal que aflige Tenoné. No calor da luta, segredos há muito tempo guardados emergem à tona. Revelações surpreendentes são feitas, desvendando a origem obscura da maldição que assombra a cidade. Enquanto se esquivam dos golpes do lobisomem, os caçadores e Nathan lutam com uma determinação renovada, pois agora têm uma visão clara do verdadeiro mal que precisam confrontar. Em meio ao caos e ao frenesi da batalha, a consciência da escolha que precisam fazer pesa sobre eles. Enfrentar o verdadeiro mal significa confrontar não apenas a besta, mas também seus próprios medos e desafios internos. Amizades são testadas, sacrifícios são considerados e a coragem é colocada à prova. Enquanto a batalha atinge o seu ápice, uma revelação inesperada emerge dos escombros da luta. A verdadeira origem da maldição é finalmente descoberta, lançando uma luz sobre a escuridão que assola Tenoné. Os caçadores e Nathan se encontram diante de uma escolha difícil: permanecer na segurança do conhecido ou enfrentar o verdadeiro mal para libertar sua cidade da opressão. Em meio ao caos e à fúria da batalha, uma oportunidade de redenção se revela. Uma antiga profecia, entrelaçada com os segredos mais profundos de Tenoné, oferece uma possibilidade de libertação. A decisão paira no ar, tensionando as emoções e os corações dos heróis envolvidos. Os caçadores e Nathan compreendem que, para que a paz retorne a Tenoné, eles devem enfrentar suas próprias fraquezas e superar seus medos mais profundos. A coragem se fortalece à medida que eles se preparam para o confronto final. Com coragem renovada e união de propósito, os caçadores e Nathan embarcam em uma jornada perigosa e mística. Guiados por antigos rituais e conhecimentos ocultos, eles se aventuram por locais sagrados e enfrentam provações sobrenaturais, em busca da redenção do Tenoné. Quando tudo parece perdido, um raio de esperança surge em meio à escuridão que envolve Tenoné. Os caçadores descobrem que a única forma de enfrentar e derrotar o lobisomem é com balas de prata. Cientes desse segredo ancestral, eles preparam suas armas e se preparam para o confronto derradeiro. A batalha atinge um clímax avassalador. Nathan, corajoso e determinado, lidera o grupo contra a criatura. Os olhares se encontram em um duelo de forças sobrenaturais, enquanto a lua cheia brilha intensamente no céu, testemunhando o destino de Tenoné.
Com habilidade e estratégia, os caçadores se movem em perfeita sincronia, desferindo golpes precisos com suas balas de prata. O lobisomem, poderoso e implacável, revida com fúria e selvageria, mas é confrontado pela determinação inabalável dos heróis. Em meio à batalha furiosa, os laços de amizade, amor e coragem são testados ao limite. Alguns caçadores caem feridos, mas continuam a lutar com uma força sobre-humana. O medo é substituído pela coragem, e a esperança se mantém viva mesmo diante da escuridão. Com um último disparo certeiro, uma bala de prata rasga o ar e atinge o coração do lobisomem. Um uivo agudo e doloroso ecoa pela noite, anunciando a fraqueza da criatura. O poder do amuleto é invocado por Nathan, envolvendo o lobisomem em uma explosão de luz e sombras. No momento em que a luz se dissipa, a maldição é quebrada. O lobisomem transforma-se novamente em um ser humano, exausto e desorientado. Em meio a suspiros de alívio e lágrimas de gratidão, Tenoné emerge das sombras, curando as feridas causadas pelo temido lobisomem. A cidade se reúne em uma celebração emocionada, agradecendo aos heróis que arriscaram suas vidas para trazer a paz de volta. Os caçadores, cansados e marcados pela batalha, encontram consolo e satisfação em saber que seu sacrifício valeu a pena. Tenoné renasce, mais forte e unida do que nunca, pronta para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservar. Com a ameaça do lobisomem finalmente dissipada, a comunidade do Tenoné se reúne para celebrar a vitória e honrar aqueles que lutaram corajosamente. Nathan, agora reconhecido como um herói local, continua seu trabalho de compartilhar histórias sobrenaturais e inspirar outros a enfrentarem seus próprios medos. Embora a paz tenha sido restaurada, os segredos de Belém permanecem. O folclore e as lendas continuam a ecoar pelas ruas da cidade, recordando a todos que o sobrenatural pode espreitar nas sombras mais profundas. E assim, a história do lobisomem do Tenoné se torna parte da rica tapeçaria de mistérios e encantamentos que envolvem essa cidade mágica da Amazônia.